doutora Ana, a filha dela estuda na mesma escola que meu filho e a gente sabe como são as questões relacionadas a isso, né, nas escolas. Milena, doutora Milena tem a palavra. É, queria começar dizendo assim que alegria te ouvir, Carol, assim, né? Ver essa reflexão que você trouxe e da forma o quanto é necessário. Acho que, inclusive, acho que isso também vai casando com algumas coisas que eu já falei, que outras pessoas já falaram hoje, dessa reflexão sobre essa medicalização e essa patologização das crianças e adolescentes que passaram por um processo de adoção ou que passaram por um acolhimento institucional. E eu fiquei pensando, né, o quanto isso que você falou casa com algo que a gente discutiu logo no começo, sobre essa escolha do perfil da criança e da exclusão das crianças com deficiência, e a Ana, na altura, ressaltou, né? Tá, você está falando de crianças com deficiência ou crianças com questões de saúde? Porque muitas vezes, quando, né, vai construir o perfil do adotante, o adotante coloca sem problemas de saúde. Esses problemas de saúde, eles podem ser muito amplos e eles podem ser também resultado de uma patologização de uma criança que passou por um acolhimento. Uma coisa que eu recebo muito quando eu recebo informações de crianças que estão no acolhimento, para alguns projetos que a gente trabalha, muitas vêm com diagnóstico, por exemplo, de deficiência intelectual. Crianças muito jovens, que mal começaram a vida escolar e tiveram várias intercorrências durante essa vida escolar, chegam com um diagnóstico de deficiência intelectual. Para alguns adotantes, isso é um critério de exclusão. Ah, não, então se tem esse problema, eu não quero, não incluo no meu perfil. Mas aí eu sempre discuto isso, né, nas minhas supervisões. Mas essa deficiência intelectual, ela de fato é um problema que a gente vai pensar, neurológico dessa criança? Hoje está falando de uma criança que mal frequentou a escola, de uma criança que não teve nos seus primeiros anos de vida suporte básico para desenvolver habilidades cognitivas que são fundamentais. Então, acho que é muito importante essa reflexão, porque é isso, a gente vai cair sempre num lugar de adoecer nossas crianças, diagnosticar nossas crianças, e a consequência disso é muito maior do que um diagnóstico, né? Uma consequência que muitas vezes define um futuro, define toda uma vida. Mas Uhum. parabéns, Carol, para você e para a Maíra. Obrigada, gente. Obrigada. Muito bom poder discutir isso e acho que a gente fica feliz de poder colocar essa pergunta, né? Porque, de fato, a gente vai vendo, né? Como o doutor Leonardo colocou, né? Acontece a olhos nus, né? Assim, o quanto as crianças vão sendo impactadas e o quanto desde o perfil, mas sobretudo na vinculação com as famílias, né? A gente vai vendo o quanto isso dá um certo álibi, muitas vezes, para os pais, ou mesmo para a criança, se retirarem da questão, né, como você dizia, né, Ana, do quanto é desafiador essa coisa de adoção, do quanto é desafiador essa coisa de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser filha, né, e aí colocar a patologização, né, o patos nesse sentido enquanto algo essencial do humano, nesse sentido de seres que sofrem porque falamos, existimos e pensamos, e não porque temos uma doença que nos define, né? Mas que justamente me parece que a adoção vem nesse lugar de poder encontrar caminhos, né? Encontrar uma forma mais dinâmica de pensar as concepções de vida que saiam do normal, anormal, saúde, doença, né? E, enfim, ampliar um tanto isso. Então, muito bom poder discutir isso com esse coletivo. Obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos, Carol. Eu tenho um pedido especial aqui, que é a próxima apresentação seria da Vitória retornando, né? Porque não conseguiu apresentar. Eu gostaria de saber se ela se importaria da gente adiantar o grupo, a participação seguinte, porque o participante tem um compromisso que não pode adiar. Então, se a Vitória não se importar, ela ficaria para após essa próxima apresentação, pode ser? Pode ser, vocês estão conseguindo me escutar? Sim, agora sim. Então tá bem. Perfeito. Então, eu vou chamar aqui, então, a próxima comunicação, que vai ser Grupos de Apoio e Reflexão à Adoção, o perfil de criança desejado. Milena Taide Maciel e Rafael Fernandes Coimbra. Doutor Leonardo, essa mediação é só conosco, porque nós temos aí a nossa colega participante.
Rafael, você pode iniciar a apresentação. Ok, muito obrigado, agradecer também a outra participante por ter me cedido, né, o espaço. Dizer, antes de tudo, que é uma alegria participar aqui do Observatório Nacional de Adoção. O ano passado eu participei apenas, né, assistindo, porque eu já estava no início da minha iniciação científica. Também é uma grande alegria ser, né, supervisionado pela doutora Milena Taide Maciel, que tem me dado todo o suporte, né, desde o início. Quando eu comecei a me interessar por adoção, quando eu comecei a fazer estágios, né, com ela, tive também a felicidade de, no semestre passado, participar de um grupo de apoio e reflexão à adoção como mediador, né, também com a professora Milena como minha supervisora. Então, só agradecer também, fico muito feliz de assistir essas palestras, né, tanto ontem quanto hoje. Assim, é uma alegria imensa mesmo participar. Muito legal também falar após a Carol, né, porque eu conheço ela de outros, outra questão do mundo de adoção, né, de rodas de conversa e afins, mas não vou me estender tanto, porque eu sei que eu me perco no tempo. Me digam se vocês veem a minha tela, por favor, que eu vou colocar aqui os meus slides. Estão vendo minha tela? Estamos visualizando a tela, mas não sei se Nós ela estamos vendo a tela, mas dá um slide. A sua internet, eu não sei se ela está... Agora sim. Agora foi? Tá legal. Muito obrigado, então. Então, novamente, o nome da minha pesquisa de iniciação científica é Grupo de Apoio e Reflexão à Adoção, o perfil de criança desejado. E nós falamos sobre a importância do trabalho dos grupos de apoio à adoção, fazemos uma leitura dos dados do CNA sobre a ótica do perfil desejado por pretendentes paulistas. Novamente, minha supervisora, a doutora Milena Taide Maciel, e, esqueci de falar, eu sou aluno do 10º semestre de Psicologia, né, da Universidade Cruzeiro do Sul, aqui de São Paulo. De acordo com o Sistema Nacional de Acolhimento, existem hoje 4.984 crianças e adolescentes disponíveis para adoção e 35.668 pretendentes aptos a adotar. Estão inseridos no Cadastro Nacional de Adoção. Essa discrepância entre o número de crianças e adolescentes disponíveis para adoção e o número de pretendentes cadastrados existe, pois o perfil desejado por eles não corresponde ao perfil de crianças e adolescentes disponíveis. São fundamentais para quebrar com preconceitos e reforçar a importância da construção do vínculo como o principal elemento para uma adoção bem-sucedida. É importante frisar que o vínculo ele pode ser construído em qualquer idade e que se trata de um processo e não de uma ação instantânea que se forma a partir do momento que o casal ou pessoa solo trazem a criança ou adolescente para o seu vínculo familiar. Que essa é uma das coisas que a gente encontra nos grupos de apoio, essa questão de por que eu tenho que falar sobre a história pregressa, né, da criança, como se ela passasse a existir a partir do momento que se encontra com essa pessoa solo, casal. E essa é uma das questões que a gente traz para a reflexão e modifica isso, né, desestrutura essa questão, por vezes, preconceituosa sobre a origem adotiva. A adoção, ela, conforme Dias e Moreira, envolve a crença de que os vínculos afetivos e a construção subjetiva superam a relação de consanguinidade para o estabelecimento de uma relação entre pais e filhos, mas não se pode desconsiderar a existência de conflitos e sentimentos ambivalentes. Segundo Chetini Filho também, que é uma referência enorme, né, de adoção, ano passado também pude ver a palestra dele aqui, a organização da estrutura familiar, fundamentada no namoro entre seus membros, precisa do reconhecimento de que o vínculo biológico é frágil demais para confirmar o vínculo familiar. A família não resulta da incorporação de um sobrenome pertinente a um grupo social, mas de ligação afetiva que supera qualquer identificação jurídica que se queira impor. Esse estudo está, portanto, focado no perfil desejado pelos pretendentes aptos a adotar e sua incompatibilidade com o das crianças e adolescentes disponíveis e aptos para adoção. E nós buscamos fazer nós fizemos já terminou a pesquisa, um levantamento desse perfil, uma reflexão sobre a importância dos grupos de apoio e reflexão à adoção trazerem temas que possam facilitar uma desconstrução de mitos
e quebrar preconceitos acerca do universo da adoção e todas as suas vicissitudes. Consideramos o ano de 2009 como um marco, né, pelos estudiosos do tema de adoção, uma vez que foi instituída a Lei 12.010, também chamada de Nova Lei da Adoção, que trouxe mudanças no seu texto, como a apresentação do conceito de família extensa ou família ampliada. Outra mudança de destaque foi quanto ao superior, né, o superior interesse da criança e do adolescente, expresso no ECA, no artigo 100, e também não esquecendo da parte da Constituição Federal que aponta que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O estudo ele consistiu numa pesquisa qualitativa descritiva que buscou descrever e compreender o perfil da criança desejado pelos pretendentes à adoção que participaram dos grupos de apoio e reflexão à adoção realizados no primeiro semestre de 2024, né, como já falei, na Universidade de Cruzeiro do Sul, aqui em São Paulo, que é parte das etapas obrigatórias do processo de adoção. Daí, como funciona, né? No oitavo e último encontro desses grupos, os alunos estagiários que estavam mediando esses grupos compartilharam um questionário online com perguntas abertas e fechadas através da ferramenta Google Forms para que os participantes que tivessem interesse pudessem preenchê-lo. Desses participantes, né, foram 73 participantes que se disponibilizaram a preenchê-los, e após a nossa análise dos dados, a gente concluiu que desses que se voluntariaram, 56% eram do gênero feminino, 42% do masculino, e só teve um que não respondeu esse questionamento. A partir da análise participante dos dados, nós identificamos que a maioria dos pretendentes são mulheres brancas, heterossexuais, com 35 a 44 anos de idade, casadas com companheiros brancos com 35 a 54 anos, possuidoras de nível médio superior, com companheiros que possuem também nível médio superior, e que não possuem filhos biológicos ou por adoção e ganham de 5 a 10 salários mínimos. Identificamos também que o perfil mais desejado por eles, no perfil desejado por eles, não há preferência pelo gênero, porém, entre os que optaram pelo gênero, a maior parte fez a opção pelo gênero feminino. Quanto à idade, a mais desejada por eles é de 2 a 4 anos. Em raça e etnia, a maioria não tem preferência, foi uma mudança que nós vimos com o que tinha até então, e a maior parte dos pretendentes está disponível tem, não deseja físicas, intelectuais, infecto-contagiosas ou outros problemas de saúde. Foi como também foi discutido na palestra anterior, o que está dentro do problema de saúde. Né? É muito amplo. Então, o que nós vimos que se manteve com o que tinha até então de informação é essa questão, né, das doenças e afins, porém o que modificou foi quanto à questão da raça e etnia, né, que nós também tivemos um dia de encontro que foi só sobre a adoção interracial, então foi um tema que a gente aprofundou bem com eles. Então, dentro do perfil desejado por eles, nós encontramos crianças de 2 a 4 anos de idade, sem preferência de gênero ou raça, com ou sem irmãos e sem doenças físicas e intelectuais, infecto-contagiosas ou outros problemas de saúde. Desde 2019, né, segundo os dados do CNJ, foram adotadas 34 mil cadastro nacional de adoção, e novamente existem hoje, pelo menos até ontem, quando eu verifiquei, 4.984 crianças disponíveis para adoção e 35.668 pretendentes desejando adotar. A maior parte dos pretendentes deseja crianças de até 2 anos e a maior parte de crianças e adolescentes aptos à adoção tem entre 14 e 16 anos, ou seja, a maior parte são adolescentes. Em seguida desse número são adolescentes com mais de 16 anos, seguidos deles crianças e adolescentes de 10 a 12, após eles crianças de 8 a 10, depois de 6 a 8 anos, depois de 4 a 6 anos e, por fim, as crianças de até 2 anos e de 2 a 4 anos de idade. Estão dentro desse perfil desejado. Ou seja, o menor número que tem ali disponível. Portanto, nos dados analisados dos grupos, nós encontramos um perfil que se assemelha ao perfil mais desejado dos dados do SNA, tirando essa diferença, e essa discrepância ela continua, e o perfil desejado, o perfil possível ou real, ele contribui significativamente para a demora
dos processos de adoção e o longo período que os casais ou pessoas permanecem na fila de espera. E é papel dos grupos aqui promovendo uma adoção consciente. A obrigatoriedade da participação dos pretendentes à adoção em grupo de apoio e reflexão à adoção, com o propósito da realização de uma preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças ou adolescentes com deficiências, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde e de grupos de irmãos, conforme a redação dada pela Lei 3.509, foi um grande passo dado no que tange à desmistificação de certos mitos referentes à adoção e a uma real preparação para os pretendentes que optam por essa forma de filiação. Acerca da preparação dos grupos de apoio, Souza e Casanova afirmam que ela necessita provocar nos pretendentes uma reflexão interior sobre seus sentimentos e medos e desmistificar o que existe no imaginário da população que desconhece o assunto, sem deixar de lado também o acolhimento a futuras angústias que podem surgir posteriormente. E nós acreditamos que os profissionais envolvidos na produção e manejo desses grupos estão fazendo muito bem a parte deles e sempre se apresentam uma forma de filiação possível e não um tema cercado de mitos e preconceitos. Aqui algumas das referências bibliográficas da minha pesquisa e novamente agradecer a doutora Milena Thaís Maciel. Bom, achei muito interessante que o recorte que vocês fizeram no trabalho de vocês, né? Porque na verdade, a gente vê temas muito amplos sendo abordados de forma ampla. E quando é feito um recorte, a identificação, né, o diagnóstico sendo feito naquela determinada região, é possível até pensar em estratégias que possam ser aplicadas aí de acordo com as demandas que apareceram, né? Então, achei muito interessante, principalmente um dado que vocês trouxeram, né? Que falava do perfil, trazia o perfil dos pretensos adotantes, né? Que participam do grupo de apoio à adoção que vocês estudaram, e o fato deles terem realmente um perfil racial específico, porém racial elástico na hora de receber, né? Então, isso é algo que eu achei bem interessante. Essas questões de saúde e de idade, eu acho que são os maiores desafios que se precisa enfrentar em matéria de adoção, porque a curva, na verdade, não existe curva. Assim, os dados, eles não encontram nunca, né? Na verdade, a gente tem uma expectativa, um ideal que vai para um lado e um real que vai para outro lado. E como fazer dar match, né? Para isso acontecer, só se a gente realmente tiver esse tipo de estudo que demonstre o que está acontecendo, qual é a demanda existente, para que se possa enfrentar aí através de estratégias. E eu já acho que essa própria flexibilidade, essa própria elasticidade do perfil já desejado é fruto, sim, de um trabalho muito importante que vem sendo desempenhado pelos grupos de adoção. Então, os grupos preparatórios, e vamos sonhar aí com os acompanhatórios, né? Depois, mas esses grupos, eles são essenciais nessa mudança de cultura. E aí, refletindo bem filosoficamente, bem Humberto Maturana, em formação de cultura, em formação humana, a gente não tem nada que aconteça de um ano para o outro, de um momento para o outro, num lapso de tempo muito pequeno. A gente precisa de investimento, não só de tempo, mas de persistência, né? Então, parabéns aí pelo estudo apresentado. Achei muito interessante realmente o recorte que vocês fizeram e aquilo que vocês trouxeram para a gente, doutor Leonardo. Não, perfeito. Eu, até por curiosidade agora, Rafael, depois que você mencionou essa nuance, eu vim olhar o meu CNA aqui dos meus pretendentes de Volta Redonda. E, assim, impressionante. Efetivamente, reflete bem o que você estava falando, assim, uma restrição que faz a gente pensar, assim, se não há uma restrição de raça, quando começa das perguntas da doença para baixo, efetivamente, da idade até as doenças, é praticamente tudo não as respostas, assim. Então, e aí são cadastros de mais de 6 anos de habilitados, então, assim, algo de
muito errado não está certo, né? Efetivamente pode denotar algum erro, inclusive na minha comarca, a respeito desses cursos, né, que a gente mencionava anteriormente, para explicar, né, o que é adoção efetivamente, etc. E um trabalho de esforço, assim, parabenizar a doutora Milena e o Rafael, assim. Eu acho que é um caminho muito interessante para você, Rafael, até futuramente, quando você for fazer, é óbvio, né, se você tiver interesse no seu mestrado, concretizar, assim, mais uma vez, porque qualquer solução no CNA, assim, qualquer ideia que surge, ou aprimoramento, a gente do direito e às vezes a gente não tem essas nuances, essas que vocês, assim, são muito mais aptos para indicar, né, para que o sistema funcione, né, por isso é tão importante a participação de vocês no seminário. E, assim, a sua pesquisa já me chamou a atenção de pronto, que talvez seja algum aspecto pontual, inclusive os cursos que são ministrados na minha comarca também. Então, assim, parabenizar você e agradecer a sua participação aqui também no evento. Eu já posso anunciar a Vitória gentilmente disponibilizou... Deixa eu só acrescentar, como apresentadora do trabalho, só um comentário. Essa pesquisa do Rafael, ela está finalizando essa primeira etapa, né, que ele está fazendo da iniciação científica dele, mas isso a gente pretende manter um contínuo, porque só um dado que a gente observa dos grupos é que esse perfil, ele também varia de acordo com o perfil da família. Então, normalmente, o que a gente vê, casais hétero, que tem alguma questão de problemas de fertilidade, tendem a ter esse perfil mais fechado. Onde tem casais homoafetivos ou pessoas solo, que são mais velhas, elas tendem a ter um perfil mais amplo. Então, talvez ano que vem, a gente esteja apresentando aqui esses dados com alguns recortes, pensando no perfil da família e o perfil que essa família deseja. Então, só para deixar um spoiler aqui, talvez o que venha no próximo seminário. Mas podemos passar agora para a Vitória. Bom dia. Eu acho que a Ana vai transmitir o meu slide. Está aparecendo? Ainda não. Aí, agora está aparecendo. Obrigada. Agora foi. Sim. O meu artigo, ele é sobre jurimetria adotiva, a análise de dados utilizados para orientar pretendentes a adotarem crianças mais velhas. Eu sou atualmente graduanda da Universidade Federal de Juiz de Fora, me encontro no 9º período, e esse estudo teórico, ele surgiu paralelamente ao estudo que eu estou desenvolvendo para o trabalho de conclusão do meu curso. Então, na introdução, eu explico um pouco o que seria essa jurimetria adotiva, né? É a estatística aplicada ao direito da criança e do adolescente, mais precisamente ao Sistema Nacional de Adoção, aos dados que estão disponíveis no sistema. Então, quando a gente observa os dados disponíveis no sistema, é uma informação já saturada de que a quantidade de crianças é muito inferior à quantidade de pretendentes, e ainda assim a gente não consegue cruzar as informações para que se esgote a fila da adoção no Brasil. E o entrave, se a gente for observar a fundo esses dados, o entrave, e não ligar uma parte com a outra, está relacionado à idade. Por quê? Porque a maior parte dos pretendentes procura crianças de até 6 anos, enquanto a maior parte das crianças e adolescentes são maiores de 6 anos. Então, esse é o principal entrave que a gente encontra. E aí, já entrando nesse entrave, eu gostaria de discutir um pouco a Lei 14.979, de 2024, ela foi aprovada agora em setembro, e ela alterou o artigo 50, parágrafo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando obrigatório para a autoridade judiciária consultar o cadastro nacional, o cadastro distrital, o cadastro estadual e o cadastro nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Passa para o próximo isso. Obrigada. E a partir dessa alteração na lei,
Os juízes agora têm que, então, consultar o cadastro. E aí eu já dou um panorama desse cadastro, porque esse cadastro, na verdade, ele é realmente esse Sistema Nacional de Adoção, surgido em 2019, a partir de uma resolução do CNJ. Antes de 2019, o CNJ, ele encomendou uma pesquisa, que é essa pesquisa de tempos dos processos relacionados à adoção no Brasil, e essa pesquisa ela é de 2014, ou seja, ela é anterior ao Sistema Nacional de Adoção. E os apontamentos dessa pesquisa, hoje já estão defasados, porque mudaram a partir dos anos, inclusive pela inclusão, não só pela inclusão, né, pela permissão de que casais homoafetivos passassem a adotar conjuntamente a partir de 2014. Então, a gente teve uma introdução de novos pretendentes no Sistema Nacional de Adoção. E essa pesquisa, nos apontamentos finais, ela traz um esboço de uma equação de tempo. E aí eu já trago um novo entrave, que também é muito discutido em relação à adoção, que é o tempo, que em si não se constitui como entrave, porque entrave pressupõe que haja solução. Em relação ao tempo na adoção, não há solução. Por quê? Porque tempo significa idade, quando se trata de adoção. Quanto mais tempo a criança passar no acolhimento institucional, mais idade ela vai ter, provavelmente vai sair de um perfil que os pretendentes buscam para um perfil que não é buscado. E por que o tempo não tem solução em relação à adoção? E aí eu trouxe a equação para poder explicar. Então, o tempo na adoção, ele é composto de diversos tempos pormenorizados que se somam para formar o tempo maior. Esse tempo maior, ele é igual aos tempos pormenorizados, que é o que eu vou explicar agora. O T1 aí nessa equação é o quê? É o tempo do nascimento até o acolhimento institucional, o que, de acordo com o último diagnóstico do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é de 2020, informa que 33,12% das crianças tinham até 1 ano quando foram acolhidas. Então, esse tempo, neste caso específico, é de 1 ano. Mas no segundo caso, 33% eram adolescentes no início do acolhimento, ou seja, esse tempo já se alarga para 12 anos. Passa para o próximo slide para mim, fazendo favor. E aí a gente já entra no T2, que é um tempo que vai se somar com esse tempo primeiro, né? O tempo do acolhimento até o início do processo de destituição do poder familiar. Olha só, se vocês perceberem, eu estou caminhando durante o processo para tentar mensurar um tempo que é imensurável. E aí, esse segundo tempo, no artigo 19, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, me diz o quê? Que o acolhimento não deve durar mais de 18 meses, exceto se for do melhor interesse da criança. A gente sabe, e também analisando os dados de acolhimento institucional, que é uma análise que eu estou fazendo para o meu trabalho de conclusão do curso, a gente percebe que esses 18 meses, eles se alargam. Às vezes eles duram 4 anos, às vezes eles duram 2 anos, às vezes eles duram 6 anos, a depender das características específicas da criança e a depender se as características específicas delas vão corresponder às características específicas que os pretendentes estão buscando. Então, esse tempo pode ser alargado. Já passando para a terceira etapa, né, é o tempo entre a destituição e o início do processo de adoção. E aqui a gente encontra algumas dificuldades, porque o processo de destituição é um processo que ele requer um tempo maior para ocorrer. Por quê? Porque ocorre muitas vezes a dificuldade de citar e intimar os pais biológicos das crianças. As crianças vão para o acolhimento, inicia-se o processo de destituição. Na hora que você precisa citar o pai,
o genitor ou a genitora dessa criança é uma dificuldade. Muitos são usuários, muitos são moradores de rua, então eles não têm um local fixo para citar. É extremamente dificultoso, esse processo se prolonga por anos, até essa citação conseguir ocorrer, e aí o tempo também se alarga. E outro fator, é o quê? É o matching. Os pretendentes encontrarem a criança com as mesmas características que estão buscando. E aí a gente já entra no último tempo, que é o quê? O tempo para finalizar o processo de adoção. O artigo 47, parágrafo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, me diz que o prazo máximo é de 120 dias, prorrogável por mais 120 dias. E eu coloquei o tempo máximo como 240 dias para abarcar o prazo. E a partir dessa explicação toda em relação a tempo, a gente sabe que alguns prazos a gente consegue mensurar, mas algumas etapas dentro dessa perspectiva de tempo, elas não são mensuráveis. Então, se eu não consigo mensurar o tempo e não consigo reduzir, porque realmente não consigo mensurar, eu consigo ampliar as possibilidades para um pretendente a partir da análise de dados. Passa para o próximo slide para mim, por favor. Se eu analiso as probabilidades dentro do Sistema Nacional de Adoção, eu consigo ali, a partir do perfil que me foi dado por um pretendente, calcular a probabilidade dele. E essa probabilidade, ela é calculada da seguinte forma: número de resultados favoráveis sobre o número total de resultados possíveis. O que isso significa na língua da adoção? Total de crianças com características X sobre o total de pretendentes que buscam esse perfil. Aí vocês conseguem visualizar que eu fiz um cálculo aí embaixo, e esse cálculo eu fiz com base nas características seguintes. Eu peguei o estado do Rio de Janeiro, eu fiz a busca estadual, porque a busca municipal eu não consigo fazer com os dados que estão disponíveis no Sistema Nacional de Adoção, porque ele não me dá a quantidade de crianças por município, mas sim por estado. E aí eu coloquei uma menina parda, sem doença infectologista, sem deficiência, sem problema de saúde, e de até 2 anos e sem irmãos. E aí eu consegui gerar um resultado e tem 2 crianças no estado do Rio de Janeiro com essas características. E quando eu vou procurar o número de pretendentes que buscam esse mesmo perfil na busca estadual, eu encontrei 13 pretendentes que buscam esse mesmo perfil. Dividi um número por outro e encontrei 14,28% de probabilidade desses dados se cruzarem e desses pretendentes encontrarem a criança que buscam. Ou seja, esse número é a probabilidade que eles têm de achar essa criança. Só que quando eu coloco na busca um adolescente com as mesmas características, alargo um pouco o perfil, essa probabilidade ela cresce. Então, ou seja, por mais que eu não consiga reduzir o tempo de espera, com a probabilidade, eu consigo orientar um casal a alargar o perfil a ponto que ele consiga encontrar o que ele busca, sem abrir mão das características importantes para ele, mas também tendo uma visão realista do que tem das crianças que tem disponíveis para adoção. Porque meu ponto aqui é o seguinte: quando você lida com pretendentes à adoção, e você não delimita um perfil disponível de crianças disponíveis no Sistema Nacional de Adoção, você deixa esses casais criarem a expectativa de que eles vão encontrar crianças e adolescentes com características irreais, o que não é possível dentro dos dados disponíveis pelo Sistema Nacional de Adoção. E aí passa para o próximo slide para mim, fazendo favor. E aí, o que o meu estudo propõe? O meu estudo, ele propõe um plano de probabilidades para pretendentes à adoção. Assim como existe
o plano individual de acolhimento para crianças que são destinadas ao acolhimento institucional, a gente precisa buscar alternativas a essa redução de tempo, porque essa redução de tempo, como já foi mencionada nas palestras ontem e até durante a apresentação de estudos hoje, essa redução de tempo pela desburocratização da adoção no Brasil é algo que é complicado de se fazer. Então, a gente procura o quê? Alargar as probabilidades para ver se a gente consegue reduzir o tempo de espera. É assim que a gente tenta reduzir o tempo, alargando as probabilidades. Então, o plano de probabilidades, ele seria especificamente o que eu acabei de explicar para vocês. Pegar o que um casal, as características que um casal busca numa criança, tentar alargar o máximo possível dentro do que o casal ainda está procurando e entregar para eles um número de probabilidades que seja suficiente para que eles consigam encontrar quem eles buscam sem esperar tanto tempo. Eu sinto analisando os dados, que a espera em relação à chegada da criança na adoção, ela tem a ver com o entrave de idade, que é o maior entrave possível, mas ela tem muito mais a ver com uma expectativa irreal criada pelos pretendentes. E aí eu finalizo a minha explicação do estudo dessa forma. E passa para o último slide, que eu coloquei algumas das referências mais importantes. Não consegui colocar todas as referências, porque eu não pretendia criar um slide tão grande, mas a minha contribuição para o 4º Observatório Nacional de Adoção é essa. Muito obrigada, Vitória. Fiz algumas observações, né? Achei interessante você mencionar que não conseguiu fazer a busca pelo local, só pelo estado. Isso é algo que, por exemplo, precisa ser sinalizado, né? Porque, para fins de busca ativa, eu fico pensando que talvez fosse interessante ter essa possibilidade, mas também, quando você falou da probabilidade, eu imagino que muitas variáveis precisam ser consideradas também, né? Porque, na verdade, não basta que a gente tenha um perfil que pode ser acessado por determinado... Existem inúmeras variáveis que vão ser aplicadas aí nessa... a gente não consegue fazer uma matemática pura, com o tempo, né? a gente não consegue fazer uma matemática pura, nem tampouco com o perfil. Uma outra questão que você trouxe, que eu acho talvez importante que seja colocada, não sei se faz parte do trabalho, é que o tempo que se gasta da citação, e você deu exemplo nas destituições de poder familiar, na verdade já existe previsão legal de que, não se conhecendo o local onde esses genitores estejam, seja dispensada essa procura incessante, e a jurisprudência é absolutamente consolidada nesse sentido, além de haver previsão legal de que basta que seja indicado, né, o desconhecimento do paradeiro desses genitores. Então, isso, de alguma forma, certamente deve ter contribuído, acredito que numa análise evolutiva aí, deve estar fazendo alguma diferença nesse tempo. Então, não sei se talvez fosse interessante considerar. Essas eram as observações que eu tinha de pronto feito aqui. Doutor Leonardo, depois doutora Milena, por favor. Vitória, na verdade, assim, acho que é um trabalho de fôlego, foi o que a doutora Ana falou, acho que precisam muitas questões serem levadas em consideração, mas, assim, achei excelente e acho que deve ser levada a sugestão para o CNJ, a inclusão, assim, só de ver o 14% ali, eu acho que já traz uma reflexão no preenchimento do cadastro do próprio pretendente, entendeu? Eu acho que foi o que eu tinha dito, eu estava ansioso para ver a senhora falar, porque eu, que sou do direito, não entendo absolutamente nada de estatística. Mas só o número de 14% já reflete o que eu sinto no dia a dia, né? E eu acho que
essa numeração para o pretendente, foi o que eu disse, eu estava olhando meu cadastro aqui, eu tenho habilitados há 6 anos, habilitados há 7 anos, e foi exatamente o que o colega Rafael mencionou anteriormente, né? Quando eu vou descendo e começa a surgir os cadastros dos casais homoafetivos e etc., você vai percebendo essa mudança de perfil e vai percebendo que eles vão mais rápido, né? Eles vão subindo mais rápido. Então, eu acho que trazer mais objetividade ao pretendente, né? De que essa escolha dele trará um atraso para ele, de certa forma, né? Na realização disso, faz não só o papel do curso, né? Mas do próprio Sistema Nacional de Adoção. Eu acho que o seu trabalho, quando ficar concluindo e levar em conta essas nuances que a doutora Ana falou, né? Da alteração da possibilidade de estação por edital sem precisar ficar oficiando, porque antigamente a gente tinha que oficia ao equipamento, aqui no Rio é a Light, por exemplo, para ver se tem Antigamente ainda era assim, a gente oficiava 15 dias, a Light respondia se tinha endereço da pessoa. Hoje em dia o judiciário já deu um cadastro informatizado que faz a pesquisa direta, mas mesmo assim tem essa autorização de edital. Mas assim, na minha comarca eu já te garanto que eu tenho processos, o juízo tem, e a gente tenta com todas as metas, né, que o CNJ estabelece, correr com as ADPFs, mas assim, a maioria às vezes é anulado por uma filigrana jurídica pelo tribunal e tudo aquele que se tinha feito anteriormente se perde. Então, parabenizar você, acho que é uma pesquisa de fôlego e eu acho que pode futuramente surgir como um viés de aprimoramento do próprio cadastro nacional, que eu achei muito interessante a sua análise estatística, para isso servir de transparência mesmo para o pretendente, né? Para o pretendente entender que as suas escolhas significarão um exercício de tempo longo e de espera, porque o que eu mais escuto é de habilitados falando isso comigo mesmo. Nossa, mas eu estou 5 anos, 4 anos na fila e quando eu vou ver o cadastro é exatamente o que foi diagnosticado nas outras pesquisas, né? É uma criança até 1 ano, às vezes escolhe o sexo, que é só sexo feminino, de cor. Então, assim, é praticamente impossível, né? A gente dar esse match. Vou passar a palavra à doutora Milena para as considerações também, mas parabenizar pelo seu trabalho. Espero que você consiga concluir. Eu estou com altas expectativas do Observatório esse ano, para que a gente, quando lançar o livro, puder impulsionar e fomentar junto aos órgãos adequados, né? Que certamente eu promoverei na minha comarca e certamente levarei o conhecimento do Cão Infância também, para que a gente possa levar isso para cima, porque ideias muito boas estão surgindo aqui. Muito bom. Parabéns, Vitória, pelo trabalho, né, por essa perspectiva que você trouxe de pensar os tempos. Eu fiquei bem reflexiva que você colocou, né? T1 é o tempo da idade que a criança é acolhida, T2 é o tempo que a criança passa no acolhimento, desculpa, estou confundindo, mas assim, essa divisão do tempo, porque de fato a gente fala, o tempo de acolhimento e o tempo de adoção. Mas esse tempo ele não é igual para todas as crianças, né? Os 2 anos que uma criança passa, se ela entrou com 1 ano, ele vai ter um reflexo diferente de uma criança que entrou com os 13 e passa mais 2 anos. Acho que tem mais um tempo que precisa ser colocado, se você falar uma sugestão, né? Na sua análise, que quando você dá o resultado dos 14%, esse 14% também vai variar dependendo do tempo que essa pessoa entrou no cadastro. Então, se ela foi habilitada antes, se ela foi habilitada depois, isso também é um outro tempo, né, vamos dizer assim, que vai afetar essa probabilidade. Eu só acrescento um ponto, né? E aí eu trago sempre uma perspectiva de alguém que lida diretamente com as pessoas que desejam adotar. Que muitas vezes a gente pensa, eu acho que esse número, ele significa bastante, certo? A gente visualiza, né? Os 14%, como o doutor Leonardo colocou. Mas para as famílias, às vezes isso é só um número, né? A gente trabalha anterior a isso, a idealização, a possibilidade de ampliar o perfil, ela também tem que ser muito pensada, porque, de fato, se eu disser, olha, se você deseja um bebê, você vai ficar 6 anos na fila. Se você deseja um adolescente, vai ficar 6 meses. A diferença é muito grande. Mas eu não posso colocar isso como uma possibilidade se eu não refletir antes com aquela família, se ela tem as condições e o conhecimento necessário para perceber o que é adotar um adolescente, por exemplo. Pegando a discussão que já houve hoje, eu não posso mudar o nome de um adolescente. De um bebê, talvez isso tenha um efeito menor. Enfim, então são coisas que eu fico pensando e me mostra meio quanto é fundamental esse espaço, em que a gente tem uma perspectiva do direito, da legalidade, a gente também traz na perspectiva da psicologia, como isso tudo precisa estar, de fato, relacionado, né, quando a gente pensa em adoção. Mas, assim, achei super bacana a proposta que você trouxe. Acho que pensar, né, nesses números é fundamental, porque nos dá dados, nos dá informação de como as coisas têm acontecido. Parabéns, Vitória. Obrigada.
doutora Milena quer apresentar o último, porque acho que agora é o último, não é? O da doutora Ana. E agora eu e você, né, doutora Ana, que a gente vai fazer a mediação. Então, para a gente finalizar, gente, nosso último trabalho de hoje chama Morosidade do Poder Judiciário nos processos de adoção, análise da legislação brasileira e dos perfis dos adotantes, doutora Ana Morena Sayão Capucci e Cindy Akemi Tsuki. Desculpa, não soube falar. Ana, você vai Bom, apresentar? pessoal, a Cindy já vai abrir. Esse trabalho ele é fruto do trabalho de conclusão da Cindy, que é minha aluna na Faculdade de Miguel Pereira, e ela, desde o início, se interessou aí em escrever sobre esse tema, que, na verdade, a gente colocou para fechar, porque é o resumo de tudo, em que isso impacta, né? Todas as questões acabam desaguando no mesmo ponto, que é a demora, principalmente na perspectiva de quem está à espera, tanto para ser adotado quanto para adotar, né? Então, vou passar a palavra para a Cindy, para que ela possa fazer essa apresentação. Boa tarde, gente. Está dando para me ouvir? E eu estou compartilhando a tela? Sim. Perfeitamente, sim. Tá. Bom, meu nome é Cindy, eu sou estudante da FAMIP de Direito, do 9º período, e o meu tema é a morosidade do Poder Judiciário nos processos de adoção, análise da legislação brasileira e dos perfis dos adotantes. E a minha orientadora incrível, doutora Ana Morena. Bom, esse trabalho teve como objetivo de pesquisa a morosidade do Poder Judiciário nos processos de adoção, dando enfoque à análise da legislação brasileira e dos perfis dos adotantes, ou seja, a pesquisa buscou responder à indagação recorrente sobre a razão de esse tipo de demanda judicial demorar tanto a se concretizar. Daí, analisando os dados existentes, há menos crianças a serem adotadas do que pessoas interessadas a adotar. Foram examinados a legislação e material doutrinário que versa sobre o tema e os dados atuais disponibilizados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Inicialmente, cabe trazer uma definição sobre o que se entende por adoção. É um contrato solene que permite... Tem que passar o slide, Cindy. Não, eu só estou dando uma introdução minha mesmo, eu já vou passar. Por uma família com que não se relaciona biologicamente e que vai oferecer um ambiente seguro e amoroso que vai garantir o seu desenvolvimento saudável. Aí eu trouxe uma introdução aqui que eu vou tentar ser o mais breve possível, por causa da hora. Bom, a adoção no Brasil passou por diferentes contextos históricos que perpassam a grande influência da Igreja Católica até a criação de leis específicas como o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E antes do advento do ECA, esse processo era regido pelo Código Civil de 1916, que estabelecia requisitos rigorosos para a concretização da adoção. O processo de adoção no Brasil envolve uma série de etapas burocráticas, como a avaliação psicossocial, como já foi falado aqui hoje, dos candidatos, análise de documentos, participação em cursos e entrevistas com equipe técnica e atuação do juiz e do membro do Ministério Público. Antes de iniciar o processo da adoção, os candidatos são submetidos a uma avaliação minuciosa, que inclui análise de sua capacidade emocional, estabilidade financeira, condições de moradia e antecedentes criminais, que objetiva a habilitação dos pretendentes como possíveis adotantes. Além disso, após a propositura da ação específica, é necessário seguir todo o trâmite processual legalmente previsto no ECA, que inclui o comparecimento a audiências judiciais e o cumprimento dos prazos estabelecidos. Com isso, o processo acaba sendo lento e principalmente sob o ponto de vista das partes e do adotando. E assim gera insegurança e indagações sobre as verdadeiras razões de o processo de adoção no Brasil ser tão moroso, apesar da existência de inúmeras crianças disponíveis para serem adotadas. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, o tempo de espera para adoção no Brasil pode variar bastante de acordo com diferentes fatores, como idade da criança desejada, o perfil dos adotantes e a região do país. De maneira geral, crianças com até 3 anos de idade demoram aproximadamente 2 anos para serem adotadas.
Já crianças com idade entre 4 e 7 anos, esse tempo médio pode chegar a 3 anos. E para crianças com mais de 7 anos, o tempo de espera tende a ser ainda maior, podendo chegar a 4 anos ou mais. Alguns exemplos de entraves burocráticos no processo de adoção podem incluir a extensa documentação exigida, os prazos longos para análise dos processos, a falta de clareza nos critérios de elegibilidade e a falta de sincronia entre os órgãos envolvidos no processo. A adoção no direito brasileiro representa uma oportunidade de amor, cuidado e proteção para crianças que necessitam de um lar seguro e afetuoso. É um ato de amor incondicional que transforma a vida e constrói famílias baseadas no afeto e na solidariedade. É obrigatório, como requisito legal previsto no ECA, que todos em processo de habilitação participem do programa de preparação para a adoção através de grupos de adoção que fornecem informações e preparo para os desafios objetivos e subjetivos enfrentados ao adotar, informando aspectos jurídicos e psicossociais que os habilitados precisam conhecer para a melhor viabilização do processo. Nessa oportunidade é feita conscientização sobre a importância de crianças que são preteridas no sistema a serem adotados. O caminho percorrido pelo interessado em adotar não é rápido, como a gente bem sabe, sendo importante ressaltar que, após a habilitação, o pretendente entra na chamada fila da adoção, na qual existem pessoas que esperam anos para conseguirem contato com a criança ou adolescente dentro do perfil escolhido. Essa demora que acaba gerando certa resistência à adoção em si. Aqui eu falei um pouco da história da adoção, que até o século XX as adoções no Brasil aconteciam sem leis que as regularizassem. Com isso, como as adoções não eram regulamentadas por lei, os casais sem filhos buscavam as rodas dos esposos, que geralmente existiam em locais vinculados à Igreja Católica, para conseguir uma criança para criar, ter, filhar ou adotar. E os chamados filhos de criação eram, na maioria das vezes, utilizados como uma mão de obra barata em atividades domésticas e comerciais sem remuneração. Desse modo, ficavam explícitas as duas vias dessa ação, a cristã e a econômica, ambas camufladas pelo ideal de proteção à infância. E daí o ECA sofreu duas grandes alterações em matéria de adoção, promovidas pela Lei 12.010 de 2009 e pela Lei 13.509 de 2017. O procedimento para adotar menores de idade deve seguir o que dispõe os artigos 39 ao 52, cabendo a observância também do Código Civil em se tratando de adoções de maiores de idade, que no caso não é objeto desse estudo. A doutrina jurídica sobre a adoção no Brasil traz uma série de discussões e reflexões sobre os direitos envolvidos, os procedimentos legais e as responsabilidades dos pais adotivos. Diversos juristas e especialistas em direito da infância e juventude e do direito de família têm contribuído para o desenvolvimento dessa temática, trazendo importantes considerações sobre a legislação e a prática da adoção no país. Vamos passar aqui. Segundo a Maria Cláudia, esboça-se, a partir das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma perspectiva maior que pode valorizar o elemento afetivo da filiação como um elo garantidor do interesse superior da criança, contrapondo-se ao critério da determinação biológica. E aí, com frequência, indaga-se se os filhos adotivos não estariam mais vulneráveis a se tornarem filhos-problemas. E a resposta que eu coloquei vem em trabalho desenvolvido pela Maria Lucrécia, que traz a seguinte lição. Não há elementos que autorizem a conclusão de que os problemas eventuais dos adotados sejam decorrentes da adoção em si. Por outro lado, as evidências colhidas no estudo do relacionamento pais e filhos na adoção levam à conclusão geral de que os comportamentos peculiares dos pais adotivos mantêm uma estreita relação com a situação atual das crianças adotadas. E através de reflexões doutrinárias, busca-se aprimorar as leis e os procedimentos, buscando assegurar que cada criança tenha a oportunidade de crescer em um ambiente afetivo e estável. Agora, trazendo dados, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, coletados até meados de 2024, o Brasil conta com 4.859 crianças e adolescentes disponíveis para adoção,
enquanto o número de pretendentes na fila de espera é de 36.124. E a explicação para a permanência de tantos menores de idade em instituições de acolhimento são as restrições impostas pelos próprios adotantes, que não se dispõem a receber crianças acima da faixa etária da primeiríssima infância, que é bem novinho, que vai até os 3 anos de idade, e aponta-se ainda que a falta de várias especializadas na infância e juventude em todas as comarcas também é uma questão. Apurando dados divulgados pelo CNJ, o Observatório do Terceiro Setor conclui que mais de 60% dos pretendentes não aceitam adotar irmãos, 58% almejam crianças até 4 anos e 26,1% desejam crianças brancas. Apenas 4,52% dos candidatos a adotantes aceitam adotar maiores de 8 anos. Faixa etária na qual se encontra quase 70% das crianças aptas para adoção no Brasil. É claro que os números não fecham e para adotar crianças na primeira infância pode ser que o tempo de espera demore vários anos. Bom, não há como refletir sobre a adoção sem reforçar a importância do trabalho realizado pelos grupos de apoio que atuam no país, fundamentais na preparação de famílias e indivíduos interessados em adotar. Esses grupos contam com a reunião de pais adotivos que atuam voluntariamente na preparação das famílias interessadas na adoção de crianças e adolescentes, conta com profissionais técnicos, especialistas em atendimento psicossocial e abrange parcerias com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Atualmente existem 200 grupos no Brasil e 64 desses grupos atuam no estado de São Paulo. Partindo para as considerações finais, a adoção não é um tema amplamente abordado, apesar de sua relevância na sociedade e como campo multidisciplinar que atua no Poder Judiciário. Apesar dos avanços legais, ainda existem desafios a serem enfrentados no sistema de adoção brasileiro, como a necessidade de agilizar o procedimento, ainda bastante burocrático, garantir o acesso igualitário à adoção para todas as crianças, combater preconceitos e estigmas associados à adoção e promover um ambiente favorável à construção de novas famílias por meio da adoção. A avaliação dos dados do processo de adoção disponíveis no SNA ajuda a identificar possíveis pontos de melhoria no sistema e na legislação, além de permitir o acompanhamento da efetividade das políticas públicas relacionadas à adoção. Essa pesquisa, ela buscou trazer a realidade do processo de adoção no Brasil à tona, oferecendo conteúdo que fosse de utilidade tanto acadêmica quanto para outros grupos sociais, que carecem de conhecimento acerca do tema ou que nutrem interesses de adoção no Brasil. Foi contextualizada a adoção na legislação e, historicamente, foram expostas causas da demora no processo da adoção e foi apresentado como se realiza a adoção, explicando a importância da adoção. Todo esse aparato trouxe um conteúdo possível de ser utilizado para a conscientização da adoção da criança e do adolescente, independente de raça, idade e gênero. Alguns dos condicionantes da morosidade do processo de adoção estão relacionados à falta de estrutura e de recursos humanos nos órgãos responsáveis pelo processo, a complexidade dos procedimentos e a falta de clareza nos critérios de elegibilidade, além da necessidade de avaliar o perfil das crianças e dos adolescentes, também podem haver entraves decorrentes de questões culturais e preconceitos. Identificar as burocracias no processo de adoção pode ajudar a identificar problemas e gargalos no sistema, permitindo que sejam feitas melhorias que tornem o processo mais eficiente e justo para as famílias adotantes e para as crianças adotadas. Isso pode levar às recomendações e mudanças no sistema, visando agilizar e simplificar os trâmites, garantindo que mais crianças tenham oportunidade de encontrar um lar amoroso e seguro. Além disso, a pesquisa pode ajudar a promover maior transparência e equidade no processo de adoção, evitando possíveis casos de corrupção ou discriminação. E, por fim, as referências que eu usei para vocês. E é esse nosso artigo. Obrigada, Cindy,
pela apresentação, acho que fechou, né, com um apanhado também de tudo que a gente já foi falando hoje, em relação às estruturas do processo, a morosidade e os efeitos que isso traz para as nossas crianças. Acho que foi uma retomada dos pontos que a gente colocou, trazendo, né, as contribuições e algumas colocações para a gente continuar pensando. Mas eu queria passar para o doutor Leonardo, para ele fazer as colocações. Obrigado, doutora Milena. Não, as minhas considerações são exatamente essas. Acho que fechou com chave de ouro, né? Um grande resultado que a gente viu hoje, né? Acho que foi de extrema pertinência a sua fala, assim, de seu trabalho, né? Acho que a gente precisa pensar em procedimento, é sempre necessário melhorar, né? E o procedimento da DPF é, sim, um grande entrave, né? Apesar de estar lá 120 dias, a gente tem que pensar que a maioria das varas do Brasil que trabalham com infância e juventude não são exclusivas da infância e juventude, né? Então, assim, a gente precisaria de um procedimento ainda mais exíguo, né? Para que aquele pai ou mãe pudesse se defender, mas que também não prejudicasse o desenvolvimento dessa criança, adolescente, né? Então, eu parabenizo aí pelo trabalho e passar a palavra novamente à doutora Milena e à doutora Ana, acho que para o fechamento, né, do evento. Sim, então, parabéns a Ana e a Cindy pelo trabalho. Acho Obrigada. que a gente tem casado, assim, como eu falei antes, né, um espaço de discussões muito rica, de diversas perspectivas, mas que todas colaboram para o desenvolvimento da proteção da criança, da produção segura, né, da adoção consciente. Ana, você quer fazer alguma colocação? Trabalho? Não, nenhuma. Queria convidar todos, se pudessem, para abrirem suas câmeras para a gente poder fazer aí um registro do nosso momento sem café, né? Sei que já está todo mundo aí com o estômago roncando, mas queria pedir aí, Patrícia, Carol, se podem fazer esse registro aí, os prints de- dos nossos participantes, né? Porque é fundamental. Algumas pessoas ontem estavam falando que sentiam falta de que tivesse, né, o aconchego, o acolhimento, o cafezinho, o papo, mas eu também acho fundamental que a gente tenha esse momento que oportuniza aí que pessoas que às vezes estão em todos os cantos do Brasil e estão, porque nós temos participantes de Rondônia, nós temos participantes do Maranhão, nós temos participantes de vários lugares e que possam, a ideia é disseminar mesmo, a ideia é dividir o máximo do conhecimento. Brinquei já que hoje eu mirei na minha segurança vocal ao convidar o Dr. Leonardo Zulato para participar e acabei acertando muito nessa mediação aí, na formatação que a gente fez, porque trazer também, né, alguém aí do sistema de garantias para contribuir faz com que essas pessoas revejam as suas próprias práticas também, né? E isso é fundamental. E eu queria também ressaltar que a gente precisa desse momento de discussão, de troca, sim, mas a gente precisa também depois se empenhar na divulgação e na, na divulgação da nossa publicação também, né? Para que essas ideias que a gente está fomentando aqui sejam replicadas. Então, que acessem os cantos e os profissionais que precisariam estar aqui conosco, que precisariam participar de debates como esse, até para rever as suas próprias práticas e a realidade dos locais que podem promover mudanças, né? Então, queria só agradecer realmente, dizer que foi, mais uma vez, muito valioso o nosso seminário. Tenho certeza de que trabalhos muito significativos, como a gente viu aqui apresentados, vão ser publicados. Já antecipando para vocês que a nossa publicação, para quem não sabe, acontece sempre no mês de maio do ano seguinte à realização do seminário. Então, a gente mantém esse cronograma semestral, né, de realização do seminário, e 6 meses depois, no mês de maio, que é o mês da adoção, publicar a nossa revista. Vocês receberão também certificado de participação e de apresentação das comunicações orais, e isso é, obviamente, excelente para um recheio de currículo Lattes para vocês, né? Quem está aí seguindo na área acadêmica sabe que é sempre importante aí conseguir
uma oportunidade de fala, mas principalmente de exposição da sua pesquisa, e só assim que a gente acredita que as práticas futuras em matéria de direito à convivência familiar poderão ser aprimoradas ou, quem sabe, modificadas, né? Então, muito obrigada a todos. Peço às meninas que façam os registros aí dos nossos participantes e dou por encerrada, então, a nossa participação no 4º seminário do Observatório Nacional de Adoção. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Bom dia, obrigado. Eu acho que eu caí aqui, eu acho que foi todo mundo. Ou foi todo mundo, doutora Ana? Já foi todo mundo. Deixa a pessoa voltar, mas eu consegui fazer um print aqui. Ah, então tá. Botei até no chat, tá? Se quiser baixar. Ótimo. Deixa eu fazer outro, deixa o pessoal voltar, que eu faço outro, todo mundo sorrindo. Habilitar todo mundo novamente. Tá habilitado. Não tem Vai problema voltar? não, Patrícia, mas deu pra gente, depois a gente pega também uma imagem do vídeo também, Pode pegar a quando imagem. abriu. Isso. Pode encerrar a gravação, né? A gente tem previsão de quando vai ser colocado no YouTube? Eu vou baixar hoje e vou pedir para colocar, tá bom? Obrigada. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, doutora.